Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Luiz Pimenta, criador do canal, e hoje eu vou trazer um convidado que ele vai falar como que ele fez para financiar o seu primeiro imóvel em Portugal em menos de 6 meses. Isso mesmo, em 6 meses em Portugal, ele fez todo o passo a passo, buscou o imóvel e conseguiu financiar o seu imóvel. Mas antes de iniciarmos a entrevista, se você pretende morar em Portugal e financiar o seu imóvel, eu tenho um treinamento exclusivo que eu detalhei o passo a passo que eu fiz para financiar 2 imóveis cá em Portugal, praticamente em 2 anos. Se você quer saber todos os detalhes, o link está aqui na descrição, que foi praticamente o que esse senhor que veio dar a entrevista, que é nosso aluno, fez e conseguiu sim financiar o seu imóvel em menos de 6 meses. É isso mesmo. Então, se você quer saber como que foi, vou seguir aqui com a entrevista, mas antes não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Então, vamos seguir aqui com o vídeo. O Vital, eu gostaria que ele se apresentasse, que agora que eu descobri que o nome não é Vital, é um outro nome. Então vai lá, Vital. Se apresente para nós e diga em que cidade de Portugal o senhor está morando. Meu nome é Vitalino, na verdade, mas como nas redes sociais, para diminuir, fica mais fácil, é Vital, né? Vital Lima. Boa. E eu estou morando em Castelo Branco desde julho de 2021, ou seja, 6 meses. De 2022, então, aliás. 22. 22, que agora já viramos, já está em 23. Estamos em janeiro, aproveitando que a data de hoje é 8 de janeiro. Então, praticamente 6 meses em Portugal e já conseguiu financiar o primeiro imóvel, correto? Já consegui. Consegui essa bênção. Antes de aprofundarmos mais no financiamento, só uma perguntinha. 6 meses em Portugal e teve algum motivo que te fez sair do Brasil para vir para Portugal, teoricamente recomeçar do zero? Teve motivo. Eu sou aposentado lá no Brasil, né? E aí o meu filho se candidatou a uma vaga aqui de estudo numa faculdade de Portugal. Com a nota do Enem, ele conseguiu uma vaga numa faculdade aqui. Olha, e aí eu vinha acompanhar, e só tinha uma vaga para o Brasil, viu, Fernando? Só tinha uma vaga para o Brasil, e era meu filho. E aí eu vim acompanhar ele, né? Ele tinha 19 anos e tal, e eu tinha vontade de sair um pouco do Brasil, conhecer outra cultura. E aí eu escolhi Portugal pelo fato da língua, né? A gente ser parecido com a nossa e tal. E aí eu vim, né? Sair da zona de conforto, digamos, né? Para acompanhar o filho, mas em prol do futuro dele. Depois a minha filha vem também esse ano, ele também vai fazer o mesmo caminho dele, vai se candidatar na faculdade e tal. É dar um estudo melhor para eles terem um diploma da União Europeia que vale em toda a União Europeia. Quer dizer, então, é isso. O meu objetivo principal agora é esse. Excelente, show de bola. E um detalhe, chegou em Portugal, já financiou o imóvel de cara ou precisou arrendar antes disso? Buscar o arrendamento, que é o que todo imigrante, teoricamente, não, de cara precisa. Eu cheguei e fui procurar um arrendamento, que não é fácil. E como que foi essa dificuldade do arrendamento? Foi assim, eu cheguei 6 de julho, um calor 42 graus. Castelo Branco, para quem não sabe, é a cidade mais quente de Portugal. Então era um forno, né? E nós saímos de a pé, eu e meu filho procurando. Nas imobiliárias, logo no segundo dia eu já não fui mais, porque nenhuma tinha nenhum imóvel para arrendar. Então não adiantou aí. Eu pensei, temos que ir no boca a boca, né? Pergunta aqui, pergunta ali. Aí nós saímos, né? E caminhando no sol, naquele sol quente. E difícil, lá acho que, sei lá, pelo 10º dia, mais ou menos, eu tinha uma pousada, que nós estávamos fazendo uma pousada, né, eu aluguei por 15 dias, e estava esgotando o prazo da pousada, eu tinha que achar um imóvel, né. Eu acho que lá pelo 10º dia eu consegui um apartamento. Outras casas, tá, mas umas, ou eu não gostei muito, ou faltava ainda reforma, ou outras não tinham móveis, eu tinha que comprar móveis, e era um lugar que tinha que subir, eu pensei, vai estar carregando móveis, né. Não, eu desisti. E aí acabei achando esse, com um T3, com todo mobiliado, aí eu fechei com esse. Lugar bom, bem centralizado, assim, praticamente no centro, perto de tudo, aí eu fechei com aquele, mas foi bem difícil. Bem difícil, demorado para encontrar e acredito que não foi nada barato. Olha, eu pago 500 euros por um T3 aqui, né? Quando eu falo para as pessoas aqui, elas dizem, mas é muito caro, muito caro. Claro, em relação a outras cidades também é caro, mas é que a nível de Castelo Branco não é barato, tá, né? Não é barato. Tá dentro, mas tem uns que acham mais barato, entende? Só que, sei lá, o que apareceu foi esse, né? E é um imóvel bom, pelo menos, senhorio muito bacana, gosta muito de mim, eu gosto muito deles, do casal, né? Ajudo no que podem, então
E é aquilo, após 10 dias procurando a reserva da pensão lá, acabando, você renova e começa tudo de novo, ou você pega o que aparece, infelizmente. É assim, a vida do imigrante. Bem isso aí. É essa. Ótimo. Devido a essa dificuldade do arrendamento, agora, como que surgiu a ideia de financiar o imóvel? Bom, eu fazendo o curso da Angélica, né, ali tem a parte dos imóveis, né, que a tu mesmo dá várias dicas e tal. E eu acompanhei bem ali e me interessei muito nessa área. Daí eu aprendi a manusear nos sites ali, do Idealista, no meu virtual, aprendi a pesquisar. Lá no Brasil já pesquisava. Eu estava lá, antes de vir, eu já pesquisava lá, para ter uma noção de preço e coisa, né? Via olhando. E aí eu tinha na cabeça que aqui eu ia conseguir um imóvel para mim, comprar. Eu não sabia que era tão rápido. Eu fiquei surpreso. Em 5 meses, Fernando, 5 meses, o financiamento estava ok. 5 meses de Portugal. Eu comecei dia 20 de outubro, mais ou menos, que eu olhei a casa. Foi assim, aí eu vi aquela coisa, tu joga pro universo, mas tem que fazer alguma coisa. Não é jogar assim, eu quero uma casa e ficar de braços cruzados. Não, tem que olhar, tem que ir atrás. Aí eu estava aqui, já estava trabalhando, né? Aí eu vou dar uma olhadinha no Idealista, ver se tem os imóveis, como é que tá os preços. Comecei a olhar, e eles pesquisam na região que a gente está, né? Porque eu baixei o aplicativo, então pesquisa na volta ali. Aí aqui dizia tantos quilômetros, aqui tantos metros, né? Aí achei uma casa dentro do meu orçamento que eu queria gastar, né? Eu pensei, vou dar uma olhadinha ali, eu olhei as fotos, assim. Aí me mostrei interesse ali. Aí no outro dia a corretora me ligou. Se eu tinha vontade de agendar uma visita, eu disse, sim, vamos agendar. Aí eu falei pro meu filho assim, eu vou olhar por olhar. Primeiro imóvel que eu vou olhar, eu vou olhar por olhar. Fui lá. Tu acredita que eu gostei? Acredito. Cheguei lá, me encantei pela vista, é maravilhosa. Aqui tem o castelo que é no alto, e a minha casa é um pouco abaixo do castelo, então enxerga toda a cidade. É muito bonito. Beleza. Né? Aí eu gostei do lugar e tal, né? Aí fiquei pesando os prós e os contras, né? Porque sempre tem uns senõezinhos, né? Casa antiga, isso aqui. Né? Mas aí eu disse para a imobiliária, olha, depende do financiamento bancário. Então agora eu vou lá no banco, ver o que eu posso dar de dinheiro, o que é possível, e vou encaminhar. E se der, ok, a casa fica para mim, né? 20 de outubro, mais ou menos, acho que eu encaminhei a papelada lá, fiz uma simulação e tudo. Quando foi... Atrasou mais, que sai mais rápido, mas atrasou mais, porque um dia ele simulou um valor, e aí depois simulou de novo para o valor exato da casa que eu comprei. Aí ele tinha mandado aquele valor antigo, quer dizer, atrasou, eu tinha que fazer de novo, então atrasou uma semana. A papelada também lá da escritura também tinha uma coisinha lá, uma ressalva que tinha que ajeitar na Câmara, e aí demorou um pouquinho, porque demora a fazer o papel. Né? Então levou 2 meses, mas acho que é comum, tem mais. Aí no dia 23 de dezembro, eu assinei a escritura, peguei a chave definitiva da casa. Maravilha, que top. E tem mais um detalhe ainda, Fernando. Como eu falei antes para a Angélica, eu dei um clique, virei o gatilho, como se diz, né? Eu vou passar de inquilino a senhorio, porque essa casa tem um resto do chão, e o resto do chão é um T2, é outra casa. E ali, com entrada independente, com caixa de correspondência independente, com a luz independente, então eu vou arrendar e pagar o meu financiamento, e vai me sobrar uns trocos. Ou seja, o senhor está recebendo para morar em Portugal, no final das contas. Mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Olha que beleza. Olha que legal, então, que interessante. Saiu de inquilino, encontrou o imóvel bem espaçoso e vai passar a ser senhorio em 6 meses. Muito legal isso. Eu fico me perguntando, é verdade isso? Está tudo acontecendo e é verdade, né, gente? Então, basta acreditar, ter fé que as coisas acontecem. Exato. O senhor comentou que começou a buscar os imóveis ainda estando no Brasil, mas foi devido ao curso? O curso em si que deu o empurrão, ou você já veio com uma pretensão? Como que foi? Não, foi o curso, porque ali tu abriu muitos horizontes da gente, ali naquele curso, tu falava muita coisa, a gente não sabia detalhezinhos, né? É possível financiar, procura aqui, dava como pesquisar, localizar a região, quer dizer, ele te dá peraí, não, mas... E aí tu começa a ver os preços dos imóveis, que mais ou menos cabe no teu orçamento, né? Então tu já tinha uma reservinha, é tudo planejamento, né? Porque você sempre fala, tem que ter um bom planejamento. E tudo que eu planejei, Fernando, eu levei mais de ano planejando essa viagem para cá. Eu via tudo quanto era vídeo sobre Portugal, eu estudava um mapa de Portugal, eu tenho um mapa praticamente na minha cabeça, assim, o Porto em cima, Lisboa, sabe, tudo assim. Por quê? Para saber, né? E juntando dinheiro, porque eu cheguei aqui também, eu fiz que nem vocês, eu não fiquei viajando, turistando. Há pouco eu nem conheço o Porto, eu não conheço o Porto ainda.
Eu Por acredito. quê? Porque tem que economizar para atingir a tua meta. A minha meta era ter um imóvel. Como eu disse, eu nem imaginei que ia ser tão rápido. Mas aconteceu assim, aquilo lá. A casa que eu fui olhar bem despretensiosamente, sem interesse, tipo, vou olhar para olhar, é a casa que eu gostei e que deu tudo certo. Maravilha. E agora, um comparativo relacionado ao arrendamento com o preço da parcela. Porcentagem. Reduziu 50%, mais? O que você achou? Olha, eu ainda não tenho exata a prestação que eu vou pagar, porque não tem primeira parcela, mas vou te dizer assim, ó, eu pago aqui 500 euros de arrendamento. A minha parcela não vai chegar a 300, isso é garantido. Exato. Vai chegar, acho que vai ficar entre 270 e 280. E eu fiz outra conta, Fernando. Se eu fosse, que o meu objetivo é ficar, o meu pensamento é por 10 anos. Se eu pagasse o arrendamento aqui por 10 anos, 500 euros, digamos, claro, se não fosse subir, claro que vai subir, mas digamos que fosse 500, eu ia pagar 60 mil euros no fim de 10 anos. E agora eu vou pagar praticamente 30 e poucos, no máximo 40 e 10 anos, uma coisa que é minha, que vai dar para os meus filhos, posso vender, posso fazer o que eu quiser. Olha como vale a pena. E te garanto que em 10 anos esse imóvel vai valorizar. Isso eu tenho certeza absoluta. Vai, fora o ganho da valorização. Nós vamos fazer manutenção dele, nós vamos melhorar, já estamos melhorando, então vai valorizar, com certeza. Maravilha. E ela foi avaliada em 63 mil, né? Passa por um avaliador e tal. Sabe disso, né? Tu já participa dessas coisas. E de novo, o avaliador. Oi? O senhor comentou 63 mil. E tem os haters que vêm no canal, tanto da Angélica, que a gente já colocou lá os 2 vídeos dos 2 imóveis que a gente tem. O pessoal fala que ainda, 2023, não encontra imóveis na faixa de 60 mil. É claro, eles querem buscar no centro de Porto e no centro de Lisboa. É a mesma coisa que buscar no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro. Não vai achar. Na Zona Norte, né? Aos arredores existe. Tem várias casas, inclusive, que se a pessoa vier de novo com o planejamento é fundamental, não adianta. Ela fez o planejamento e ela souber buscar, com certeza ainda ela encontra imóveis nessa faixa de preço. Maravilha, perfeitamente. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer pelo depoimento, por gravar aqui e ajudar cada vez mais o canal, os inscritos, né, que tem essa mesma intenção de financiar o imóvel cá em Portugal, porque é aquilo, depois que você financia, parece que tira um peso das costas, porque quem depende do emprego, praticamente um salário é para pagar a renda, ponto. Com quem certeza. consegue financiar, tira esse peso das costas. E para encerrar, se o senhor quiser deixar uma mensagem final complementando isso. Eu só quero dizer assim, que o financiamento meu foi bem fácil, né? Não foi difícil. Eu apresentei meus comprovantes do Brasil, porque eu sou aposentado lá, né? E como eu estava trabalhando aqui no lar de idosos, eu apresentei meus 3 recibos, que eu já tinha, acho que 2 só, era 3, tinha 2 só, porque eu não tinha, eu estava indo para o 3º mês. E apresentei, aí o gestor de contas disse, sempre é bom, porque aqui é o valor que tu ganha em euros, tu tem um trabalho aqui, tu tem a renda de lá, para reforçar. E foi tranquilo, aceitaram de primeiro o valor que quis financiar aí, e eu tinha um valorzinho bom também para dar já de entrada, então facilitou tudo, né? Foi bem tranquilo. Sim, a entrada conta demais. Só que se a pessoa não tiver planejamento e preparação, também nem adianta a entrada, porque se ela não estiver trabalhando, e principalmente, se ela não souber aonde buscar os imóveis, ela vai cair na ilusão só de Lisboa e Porto e não vai conseguir. Um imigrante recém-chegado, ele tentar financiar um imóvel de 150 mil, óbvio, tá na cara que não vai conseguir. Por isso que tem que saber as informações e buscar o conhecimento, né? Uma mensagem que eu deixo a quem tem interesse, quer adquirir um imóvel, é possível sim, gente. Basta ter foco, planejar, se planeje bem e faça as escolhas certas, procure, não escolha o Porto e Lisboa, porque lá é mais difícil, consegue, mas tem que ter um poder aquisitivo melhor, um planejamento melhor. Então, cidades interiores são muito boas, tu vai achar um imóvel. É garimpar, é procurar e pechinchar, né? Eles não gostam da palavra pechinchar, mas o meu imóvel, o senhorio baixou 12 mil euros. Eu fiz a proposta e ele aceitou. Um belo desconto ainda. Belo desconto. Que maravilha, ainda conseguiu com desconto. Show, isso foi top. Foi legal. Top. Então é isso. Gostaria de agradecer novamente, muito obrigado pelo depoimento, tenho certeza que vai ajudar mais pessoas que têm o mesmo propósito, né? E ficamos por aqui. Obrigado novamente. Então tá. Um abraço, sucesso para vocês aí. Valeu, até.